Estamos de volta com o programa Cultura Debate, hoje falando sobre a atuação do CEPERDA, aqui mais especificamente do quinto núcleo, né, do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, com a Neiva Boss e o Marcos Rambor. Nós começamos um assunto antes que é extremamente interessante, que já estava na minha pauta, que é o seguinte. Vamos fazer aqui uma reflexão em conjunto, tá? É através da política que nós podemos mudar as coisas, né? É cobrando dos nossos representantes, dos nossos deputados que fazem as leis, etc., do Poder Executivo que segue o que está na lei, enfim. A gente sabe que nos últimos 20 anos do governo do Estado aqui do Rio Grande do Sul, passaram todos os principais partidos. O PT governou com Tarcísio Olívio, o PMDB com Sartori, Brito, com Rigoto, e, por exemplo, outros partidos como o PP, PSDB com a Ieda, mas mesmo o PP, por exemplo, também sempre participou. O PDT teve Secretaria da Educação. Então, olha só, se nós pegarmos os principais partidos políticos, todos eles participaram de alguma forma da condução do Estado. E os problemas, mudando um pouco aqui, um pouco ali, continuam os mesmos. Que lições a gente tira disso? Fica difícil de acreditar na política. Existe algum projeto político que efetivamente traga e torne realidade o discurso que é igual de todos? Porque em todas as campanhas, todos prometeram valorizar a educação. Ou não é assim? Então, eu acho que o problema não é a política. Né? O problema é o pensamento politiquesco, eu vou criar essa palavra aqui, né? Acho que ela não existe, mas eu estou criando, né? Mas que é esta questão do quero vencer para embolsar e ter o meu, estar bem daqui, né? Ter a minha aposentadoria, porque governador, presidente, tem 4 anos, depois é vitalício. Mas tu acha, Neiva, que eles pensam especificamente neles, ou é por má gestão, ou é por frustração e incompetência que eles não conseguem fazer aquilo que eles gostariam, talvez? Já pensei isso. Hoje, vendo o quadro do jeito que está nacionalmente, eu vou te dizer que é a lei de Gerson prevalecendo na corrida política. Levar vantagem. Vamos levar vantagem. Se nós pegarmos aqui, Marcos, por exemplo, para mim assim, um exemplo sui generis é o seguinte, né? O ex-governador Tarso Genro foi ministro que sancionou a lei do piso e quando o governador foi muito cobrado por não conseguir cumprir a lei que ele mesmo havia assinado, né? Eu vejo a questão que cada partido tem a sua ideologia, né? E os políticos que estão envolvidos esquecem da ideologia partidária e vão para o interesse capitalista, né? A questão da ideologia fica de lado. Tá? O que prevalece é alguém que está articulando, que está administrando todo o capitalista, né? E as pessoas deixam de ver o social do Estado, seja ele do Rio Grande do Sul, do Brasil, e fica numa minoria. Mas né? Então não parece que essa ideologia que tu diz que é diferente dos partidos não acaba sendo muito igual no que tange ao tratamento da educação por parte desses governos todos, que em tese são diferentes e acabam sendo muito parecidos no tratamento da educação? Que dentro de uma sociedade capitalista, Marcos, desculpa, eu vou me intrometer, mas dentro de uma sociedade capitalista, educação não gera capital imediato. Né? O ensino, a aprendizagem, ele vai gerar futuramente algum retorno, mas não é imediato. E se sabe, é sabido, né? Se não gera imediatamente um retorno, então também não se investe. Mas o Tarso e o Olívio tiveram essa mesma visão capitalista? Sim. Realmente são todos muito parecidos. Porque aí tem a questão da decepção de muitos, né? com o Partido dos Trabalhadores que chega ao poder, que tinha sempre assim, eu não estou falando mal de ninguém, nem bem de ninguém, né? E nem vou dizer que todos são assim. Quero acreditar piamente que existam as exceções.
né? Eu sou uma Otimista? otimista, obrigada, porque eu acredito que hajam as exceções. Preciso acreditar nisso. Mas, enfim, se tu vive num mundo capitalista, que vive pelo capital, né? Pelo o ter, pelo adquirir, fica difícil, mesmo que o teu partido tenha uma ideologia mais social, fica difícil tu governar se tu não participar desse viés, né? Se tu não entrar nessa linha de pensamento, a não ser que tu realmente mude toda uma situação, mas daí somente uma revolução, Deus que me perdoe, uma ditadura, né? Alguma coisa assim, para poder dizer, não, agora eu vou mandar, a coisa vai ser assim. Se tu não queres ser, se tu quer ser democrático, tu tem que entender este lado capital e tem que viver dentro dele. E talvez por isso, né, os discursos ideologicamente se modifiquem, mas na prática não consigam se modificar. Afora todas essas questões de dificuldades de salários defasados, do pouco que recebe ainda ser pago parcelado, nós temos visto, Marcos, aqui também acontece algumas vezes, mas para pegar assim, um exemplo extremo de uma escola em Porto Alegre que já foi assaltada dezenas de vezes só nesse ano de 2017. Muitas vezes os professores são ameaçados pelos alunos. Tem essas dificuldades também, né, de segurança dentro das escolas. Quem acompanha hoje o cenário, pegar aqui do Rio Grande do Sul, não se tem uma saúde, né, para quem precisa do SUS é precária, segurança então praticamente não existe, a educação da forma que está, então se tu for analisar, tem alguma coisa errada, não é só questão de educação, está faltando políticas públicas, está faltando investimento. Tu bem sabe que nos países do primeiro mundo, o que é investido, principalmente? Na educação, na formação do jovem. Quem é que não quer ter no seu país pessoas formadas, pessoas que pensem, pessoas que têm atitude, pessoas que querem transformar? E nós vivemos uma sociedade aqui no Brasil, parece que o monopólio, uma minoria, quando eu falo minoria, as pessoas envolvidas na política, não permitem, não querem que as pessoas pensem, não querem que as pessoas se transformem, não querem que as pessoas cresçam. Aí eu volto na questão de falar como sindicalista. É o momento das pessoas irem para a rua e dizer, basta. Quando eu falo ir para a rua, eu não quero ir para a rua quebrar uma vitrine, eu não quero ir para a rua botar fogo em carro, né? Eu quero uma luta pacífica. Olha, senhor governador, olha, senhor presidente, olha, senhor político. Nós cansamos disso. O país é meu, o país é nosso. Nós queremos uma outra atitude, nós queremos uma outra personalidade, né? Nós, enquanto professores, formamos tu como jornalista, né? Formamos o médico, passa por nós. Claro. Né? E nós, professores, estamos doentes. Nós, professores, e eu te digo assim, com toda certeza, uma boa parte dos professores estão na função de professor por alternativa até pintar uma coisa melhor. Que no momento que pintar, vão largar fora, não querem mais. E volta naquela questão que tu falaste, como será a educação futuramente, se não existir mais professor? E infelizmente, não vai existir. Quem é que vai querer estudar 4, 5 anos, fazer uma faculdade, pagar uma faculdade, para te não ter um retorno, não ter remuneração, e o pior, não ter o reconhecimento? Porque a sociedade não te reconhece mais como professor. Ou no caso que o Estado sequer tem a garantia de que vai receber em dia, né? Sim. Tu não tem um salário em dia, o teu 13º, que é uma garantia até 20 de dezembro, é um salário natalino, um 13º que tu tem direito, tu vai receber em 12 vezes. Eu vou receber em janeiro de 2018 a última parcela. Todo mês entra 90, 100 reais na tua conta. O teu salário de manhã tinha 200 reais, aí à tarde lá tinha mais 53 reais, daqui a pouco tinha mais 20 reais. Tu tinha toda hora lá vendo o pouquinho que ia entrando. Até o planejamento financeiro, sim, né?
Quem é que consegue trabalhar numa situação dessa? E é interessante porque eu não posso entender esta economia do governo do estado, que emite uma folha de pagamento de R$ 50, daqui a 2 horas uma folha de pagamento de R$ 20, que houve um mês em que aconteceu isso, 2 horas depois uma de R$ 10, aí depois uma de 100. Onde está a economia? Tão falar da economia disso. E eu não sei, eu entendo que se a gente está em dificuldade financeira, né, vamos transportar o Estado para a nossa casa. Né? Se nós estamos em dificuldades financeiras, não é cortando a escola do filho que vai resolver o meu problema. Né? Então, eu fico me questionando. Depois tem outra, eu estou em dificuldade financeira e eu preciso pagar uma conta, eu não tenho o dinheiro necessário, eu vou ter que parcelar essa conta. Eu vou ter um dia certo para efetuar esse pagamento e um valor certo para efetuar esse pagamento. Nós não temos. Nós não sabemos que dia vamos receber, nem quanto vai entrar. Então, eu não posso nem comprar algo a prazo, Porque não sabe quando vai porque eu poder não pagar. sei se eu vou poder pagar. Ou quando vai poder Ou pagar. quando vou poder pagar. E quanto eu vou poder pagar. O problema do parcelamento não é só o parcelamento. O problema do parcelamento é isso. Que a gente não sabe de nada. Né? Todo mundo conta com 10º, todo trabalhador brasileiro conta com 13º, todos. É evidente. Né? Pois nós não tivemos 13º. A 90, 100 reais por mês, quando chegar em janeiro de 2018, meu 13º está defasado. Sim. E eu não compro mais o que eu comprava em dezembro de 2016. Priscila, nós temos mais participações? Falando sobre essa questão do papel do professor na sala de aula e da desvalorização, primeiro quero dizer para vocês que eu sou formada em magistério também, viu? Parabéns. Então somos da mesma categoria. Colegas. Colegas. Me formei em 2000, então de lá para cá muitas mudanças aconteceram. Ela puxa a nossa orelha aqui, viu, também. Ela faz que nem os professores. Ela é rígida. Um lado é jornalista, mas o lado professor está sempre Mas presente. por que não continuasse com magistério, com professora? Marcos, vou dizer que o que pesou foi a falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento. Então, não que o jornalista E aí virou jornalista pra ficar milionária. não que os jornalistas tenham muito reconhecimento, que seja muito diferente. Existe uma ilusão em relação à nossa profissão também. Mas o jornalismo te dá mais possibilidades, né? O professor, ele fica muito preso à sala de aula, né? Então, isso foi o que pesou. Mas eu sou uma apaixonada. Não sei se futuramente eu não volto. Penso sempre sobre isso. Então, Vai ter bastante vagas. Pelo que tudo indica, né? Sim. Infelizmente, nesse caso, né? O Antônio, do bairro Centro, ele pergunta sobre o papel do professor na sala de aula. E se vocês concordam que hoje o professor perdeu o controle sobre os alunos e, ao mesmo tempo, hoje os pais, eles acabam dando para o professor essa missão difícil de educar os filhos? Tem um minutinho para cada um. Bom, se ia para a escola, no nosso tempo, o professor era respeitado, era figura respeitada na sociedade, na família. Se tinha um respeito, o professor era o respeito, aquela figura adorável, né, na frente da classe, no quadro lá. Hoje o que se vê? O professor hoje tem que educar. A maioria dos pais, eu afirmo isso, se preocupa, o aluno está na escola, que às 4 horas, eu estou tranquilo. Né? O próprio pai também, na situação toda de muito trabalho, não ter quase tempo de viver a família, o seu papel de pai, de educador, né? Entrega para a escola. Hoje o professor tem que educar, tem que dar bons costumes, tem que ensinar coisas que se aprende em casa. Né? O professor é um passador de conhecimento. E hoje é muita tarefa, acúmulo de muitas funções para o professor, que seriam os pais responsáveis. Sem falar na questão do aluno não ter mais esse respeito, essa admiração para a figura do professor.
né? Então, o professor hoje desenvolve várias funções dentro da sala de aula, que são papéis que a sociedade teria que ter o compromisso. O próprio governo teria que ter o compromisso. E cai tudo onde? Dentro da sala de aula com o professor. É isso, Neiva. Então, eu sou muito polêmica com relação a este assunto, sabe? Eu normalmente gero polêmicas enormes com relação a isso. Em primeiro lugar, os pais de hoje, como trabalham, ambos trabalham, mãe e pai, graças a Deus, né? Que as mulheres estão aí no mercado de trabalho. Eu não concordo com as falas que estão acontecendo por aí, que a mulher tem que ser do lar e nem ficar cuidando dos filhos ou economizando no mercado, no supermercado. Né? Eu acho que sim, ela tem que estar no mercado de trabalho. Mas com isso, em alguns pais gerou uma culpa com relação aos filhos. Né? Eu não estou com meu filho, então eu me sinto culpado, e porque eu me sinto culpado, eu quero beneficiá-lo com presentes, com coisas, e não quero dizer não. Então eu vou deixar a encargo da professora na sala de aula dizer o não e ensinar o não. E olhe lá, às vezes a professora diz o não e esses pais vêm na escola e reclamam. Exato, é isso aí. Mas, enfim, eu não culpo os pais. Eu acho que é todo um contexto que teria que ser analisado e estudado. Né? Com relação às questões do aluno, eu discordo um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que ser motivador. O professor tem que ser motivador. Né? Se os alunos não estão gostando muito da tua aula, algum problema tem. Agora, quando é um caso isolado dentro da sala de aula, vamos averiguar. De repente, essa criança tem outros problemas, né? Porque a vida está difícil para todo mundo. Nós estamos com o tempo encerrado. Muitas vezes vamos falar aqui com o CEPERS. Estamos sempre abertos aqui. Obrigado, Priscila Matias. Obrigada, Leandro. Obrigada, Neiva. Obrigada, Marcos. Obrigada, Priscila. Neiva, boa noite. Sempre conte com a gente aqui, tá? Obrigada. Marcos, da mesma forma, você sempre tem espaço aqui, Nós tá bom? também estamos sempre à disposição com vocês. A todos uma excelente noite. Nós voltamos na terça que vem, 7h20 da noite, com mais um Cultura Debate.